Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Estávamos casados já fazia quase 18 anos. Contando com o tempo de namoro, quase 23 anos juntos, praticamente uma vida. Tínhamos 3 filhos, mais velho com quase 18. Nossa filha tinha 15 e o caçulinha apenas 11. Claro que depois de tanto tempo, aquela coisa de paixão do começo se ameniza, né? Não é mais a mesma. Nem pode ser. Nem seria normal, né? Mas, felizmente, estava tudo correndo bem, na medida do possível. Foi mais ou menos nessa época que meu cunhado foi morar perto da nossa casa. Ele e a esposa nunca haviam tido casa própria, sempre moraram de aluguel. Até que, por influência da Rosana, o Joel acabou alugando aquela casa bem na nossa rua. Olha, eu e esse meu cunhado, a gente sempre se deu muito bem, apesar de que, naqueles últimos tempos, quase não tínhamos contato por causa da correria do dia a dia. Ele e a Edneia estavam casados há uns 10 anos. Inclusive, eu e a Rosana tínhamos sido padrinhos de casamento dos dois. Eles tinham um casal de filhos. Depois da mudança, as famílias acabaram se aproximando um pouco mais. Na semana seguinte, ele e a esposa fizeram um almoço para comemorar a nova casa e a gente naturalmente foi lá, né? Marcar presença e comemorar junto. Almoçamos, depois ficamos ali de conversa. Até um carteado a gente jogou depois. Se tornou comum a gente jogar uma cacheta, final de semana principalmente. Às vezes era em casa, outras vezes na casa do Joel. Até apostávamos um pequeno valor assim para ficar mais emocionante, né? Nada de dinheiro grande, né? Olha, a melhor coisa que podia ter acontecido foi esse meu cunhado se mudar para perto da nossa casa, porque deu uma levantada assim de moral na nossa vida, uma espécie de chacoalhada. Por outro lado, surge um problema. Nem sei explicar assim de um modo claro e ao mesmo tempo não sentir um pouco de constrangimento. Mas a verdade é que começou a rolar assim um olhar estranho. Não exatamente estranho, mas, meu Deus, como que eu vou dizer isso? Um olhar que não devia acontecer entre mim e a esposa dele. No começo, uma coisa assim discreta. Às vezes a gente estava ali jogando, de repente eu olhava para ela, ela olhava para mim, um sorriso daqui, um sorriso dali. Aí de repente eu falava assim brincando: tô precisando de um 10 de espada aí, viu, Edna? Eu sei que você tem na mão aí. Divido a grana se você me passar. Um dia, lembro que ela se enganou e acabou descartando o Coringa. Pensa na onda que a gente tirou da cara dela. Sabe, era assim, desse modo descontraído que a gente levava a nossa vida e o nosso relacionamento. Até que eu comecei a sentir aí sim, uma coisa que já beirava estranheza. Comecei a me sentir meio estranho, meio emocionado demais, por conta daquela troca de olhares. Era algo, repito, no começo assim, bem inconsequente, só que a partir de uma altura começou a me perturbar. E o pior é que eu sentia que a mesma coisa se passava com ela. Fiquei na minha. Ela também não se manifestou assim de uma forma mais objetiva, de modo que não passou de olhares, pelo menos no começo. Lembro que um dia o Joel apareceu ali em casa sozinho. Eu perguntei da Edneia assim, como que não quer nada? E ele respondeu: então, Marcos, ela ficou em casa, disse que não está
muito no clima para jogar. Aliás, essa mulher anda tão esquisita. Ele falou aquilo e eu fiquei me perguntando, esquisita? Esquisita como? Olha, não vou mentir. O jogo aquele dia não teve a mesma graça. Ficou uma coisa enfadonha, parecia até que o tempo não passava. Senti a falta dela. E acho que foi só naquele momento que eu percebi que poderia estar sentindo alguma coisa por essa mulher. Até na hora de dormir eu fiquei sentindo aquele aperto, sabe? O rosto dela não saiu do pensamento. Era só o que me faltava, né? Naquela altura da minha vida. E justamente com quem? A mulher do meu cunhado. Sentindo que poderia acabar em complicação, comecei a evitar ficar muito perto dela. Se bem que ela também parou um pouco de frequentar a nossa casa. Pelo menos não do jeito que frequentava antes. Era como se ela também estivesse querendo evitar alguma coisa maior. Ficamos vivendo essa situação durante um bom tempo, meses. E naquela altura, eu já não podia mais ver essa mulher, que o coração já começava a bater, disparado. Chegou num ponto que eu já não tinha mais dúvida, né? Não sei de que jeito, mas tinha me apaixonado. E só Deus é que sabe o quanto tentei segurar essa bronca dentro de mim. Para não estragar meu casamento, não atrapalhar o casamento do outro, do Joel. A amizade que havia entre os casais. O problema é que, nessa altura da partida, do jogo, eu acho que o sentimento já tinha ido assim por um ponto que não dava para dar ré. Perto de completar 2 anos que eles estavam morando ali perto, chegou num ponto que eu acabei não conseguindo me segurar. Lembro que um dia a gente estava ali na casa do Joel, ele estava assando um pedaço de carne lá pra gente comer no jantar. As mulheres estavam na cozinha, preparando a comida, e a Edneia veio trazer uns tiragostos ali pra gente na área da churrasqueira. E assim que deixou o prato ali em cima da mesa, essa mulher olhou pra mim de um jeito que chegou a me dar um soluço. E depois, durante o jantar, continuou. Volta e meia a gente se olhava, como se um quisesse dizer alguma coisa pro outro. E foi na hora da despedida que eu acabei fazendo um gesto por impulso, que talvez não devia ter feito. Em vez de simplesmente pegar na sua mão para me despedir da mulher, deu aquela vontade que já me dava há muito tempo, verdade seja dita, não era daquele dia, mas era uma vontade que eu segurava e naquele dia eu não consegui. Sabe, naquele dia, não sei o que me deu, mas sei lá, como é que eu posso explicar uma coisa que dá na gente e que não é a gente que decide, porque tem coisa que o corpo é que comanda. Trocamos um abraço, mas um abraço que não tinha nem razão de ser. Sabe quando você abraça uma pessoa que vem de viagem, depois de 10 anos que não... Aí se justifica, mas no nosso caso... E depois daquele abraço, e o pior, ela retribuiu. Não fez menção de se soltar de mim. Não, pelo contrário. Ela me olhou assim depois, só que não disse nada. Depois, em casa, eu até me arrependi. Fiquei ali pensando, com medo de que ela pensasse alguma coisa ruim a meu respeito. Até porque, se bem que, no fundo, ela não ia dizer nada ruim a meu respeito, por conta daquele abraço, e não ia, até porque eu sabia que ela estava sentindo mais ou menos a mesma coisa. No dia seguinte, até para minha surpresa,
Quer dizer, digamos assim, meia surpresa, porque, repito, você sente quando a pessoa também está na sintonia, né? Quando a pessoa não está afim, ela mostra a cara que ela faz, as coisas que ela diz, o modo como reage a um beijo, um abraço, um toque na mão, sabe? Então você tem uma certa ideia de que... Pois ela me mandou uma mensagem. Não consegui nem dormir direito depois daquele abraço. Sabe quando o coração dispara? Fiquei sem acreditar que ela tivesse escrito aquilo. Respondi. Aí já cheio de confiança, né? Onde e quando a gente vai conversar. E ela? Daqui a pouco eu vou dizer pro Joel que vou ao mercado. E aí você dá um jeito de me encontrar lá na rua de baixo, pode ser? Eu tremia. E tanto que quase deixei o celular cair da mão. O fato é que, pesado que estava sentindo, não fazia ideia de que estava sendo correspondido naquela dimensão. Que ela olhava para mim, que ela me encarava, que ela me paquerava assim disfarçadamente. Tudo isso eu sabia. Só que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tudo tem assim, digamos, como é que eu vou explicar? Tudo tem assim níveis. Acho que essa é a palavra. Uma coisa assim sem compromisso, uma olhadinha, uma bitoquinha no rosto, assim, na hora. Isso é uma coisa. Agora, a pessoa te mandar uma mensagem dizendo que não conseguiu dormir. E tudo depois daquele abraço que a gente tinha trocado no dia anterior, isso é outra coisa. Isso é uma coisa muito diferente. Isso é uma coisa que, se você vacilar, dá samba. Sabe? Eu nunca imaginei que um dia aquilo fosse acontecer. Ela falou que ia me avisar quando estiver saindo. Eu fiquei naquela ansiedade. Dali a pouco chegou a mensagem. Dei uma desculpa em casa também para poder sair, né? Pior é que o meu caçulinha queria ir comigo. Olha que saia justa. A Edneia estava me esperando lá na rua de baixo, onde tínhamos combinado. Por sorte, o lugar estava bem despovoado. Não tinha uma viva alma. Quando ele entrou no meu carro, minhas mãos suavam de tanto nervoso. A gente se olhou. Aí eu saí dirigindo sem rumo. Bem lá adiante, parei numa rua, debaixo de uma árvore, e me virei para ela. Sabe quando você não sabe o que falar? Eu não sabia nem por onde começar. Por sorte, ela tomou iniciativa. Olha, eu não sei nem dizer o que está acontecendo comigo, viu, Marcos? Pois é, eu também não sei. Na verdade, só sei de uma coisa. Penso em você o tempo todo. Quando não te vejo, você acredita que eu passo o dia todo com um aperto no peito? Pois é. Também sinto, assim, esse tipo de coisa. E não é de hoje. O que é que a gente faz? Olha, eu sinceramente não sei, tenho até medo, sabe? Falei aquilo e a gente ficou em silêncio ali, só nos olhando. Acho que mais de 1 minuto. Parecia até que, sei lá. Foi então que, sem pensar muito, naquele momento parece que era só impulso, que era só instinto, sabe? Dominando o meu corpo. Fui lá e lhe dei um beijo na boca. Até porque era tudo que eu queria e estava na cara que era o que ela queria também. Olha, ela correspondeu de um jeito que eu achei até que estivesse com mais vontade de me beijar do que eu. Ficamos ali uns 10 minutos, só de beijo, até que ela falou:
preciso voltar. Você me leva de volta? Aliás, ainda tem que passar no mercado, né? Senão o Joel vai estranhar. Eu quis saber onde que ela queria ficar, né? E ela falou que em qualquer lugar, que era melhor. E depois ainda perguntei, será que a gente deve se encontrar mais vezes? Ela respondeu, a gente vai se conversando por mensagem. Antes de arrancar, ainda lhe dei outro beijo, além daqueles 487 que já tinha dado. Olha, eu parecia um adolescente. E bem bobalhão, sabe? Daqueles... Eu ainda não estava acreditando que aquilo tinha acontecido. Quando a deixei, antes que ela saísse do carro, ainda falei aquela frase que não sei, depois eu me senti até meio ridículo, porque talvez não devesse ter falado, ou talvez falasse mais adiante, porque não era, mas falei. Eu te amo. Ela não disse nada, só sorriu e desceu. Olha, quando cheguei em casa, minha mulher notou que eu estava meio diferente, nem tinha como não notar. Só que naturalmente nunca saberia o motivo. Fiquei ali, na janela, fumando cigarro e pensando nos beijos que tinha trocado com Edneia. Tempos depois, ela passou na rua, ali na frente, e acenou para mim. Olha, eu não consegui disfarçar meu sorriso. Enfim, continuamos assim trocando mensagens, só que eu senti que ela estava com medo, insegura. Tanto que no dia seguinte mandou aquilo. Acho que a gente não devia ter feito aquilo. Meu Deus, imagina se o Joel descobre, ou então a Rosanda. Eles nunca vão nos perdoar. Eu também tinha medo. Não vou dizer que não. Também pensava na minha família, no meu cunhado. Mas é aquela coisa, né? Quem sabe amanhã a gente pare. Quem sabe amanhã eu penso melhor. Por enquanto, poxa, tá tão gostoso. Vamos deixar rolar. Foi o que aconteceu, apesar do nosso medo. Deixamos rolar. Nos encontramos outras vezes, trocamos muitos beijos, mas demorou pra gente ir pra cama pela primeira vez. Olha, foi só depois de quase 3 meses que eu pude tê-la por inteiro, do jeito que eu queria. Naquela hora, olha, se houvesse, porque não havia, né? Mas se houvesse alguma dúvida do que eu sentia por essa mulher, meu Deus, meu coração já era dela. Engatamos um caso. Ninguém precisa me dizer que estava todo mundo ali agindo errado, que era muito perigoso, que podia dar desgraça. Eu sabia. Minha mulher percebeu que eu andava estranho. E segundo a Edneia, o Joel também andava olhando meio atravessado para ela. E sempre que estávamos juntos, eu e a minha família, junto com ela e a família dela, claro que a gente fazia de tudo para disfarçar. Vez ou outra, marcávamos de jogar cacheta. Era difícil ficar perto sem, sabe, ter vontade de fazer aquelas coisas que a gente... Um dia, eu estava trabalhando e ela mandou mensagem. Uma mensagem que me deixou muito preocupado. Marcos, a gente precisa conversar urgente. Tem como você passar aqui na empresa para me apanhar na hora da saída? Falei que sim. Perguntei o que tinha acontecido, mas ela não quis adiantar. Fiquei muito preocupado e meio assustado, ansioso. As horas não passavam. Quando finalmente nos encontramos e ela entrou no meu carro, só de olhar para a cara dela senti que a coisa era séria mesmo. Ela estava aflita. O que eu pensei? Que o Joel tivesse descoberto o nosso caso? Que mais que podia ser?
Só que se fosse isso, eu acho que ele já teria me procurado para tirar limpo. Ou então contado para Rosana e ela teria vindo me confrontar. Ou seja, devia ser outra coisa então. Mas que outra coisa? E quando eu perguntei, sua resposta me deixou paralisado, porque, meu Deus, eu não esperava aquela reação dela. Gente, não vai mais poder se ver. Não vai... Ué, mas por que, Edneia? O que houve? O Joel está desconfiado? Ele descobriu alguma coisa? Não. Ele nem sonha que a gente tem alguma coisa. O problema é outro, Marcos. E muito mais grave. Mais grave? Do que você está falando, Léo? Ela mal terminou a frase e já começou a chorar. Olha, eu tive de acalmá-la antes que ela me explicasse o que estava rolando. E quando ela conseguiu falar, percebi que ela não estava exagerando. Quando que eu poderia imaginar? Nem passou pela minha cabeça. Tô grávida. Fiz 2 testes de farmácia hoje e os 2 deram positivo. Eu até tentei falar, mas a boca não obedeceu. Somente depois de um tempo é que consegui fazer aquela pergunta. Você acha que o filho é meu? Ela fez uma cara assim de que não sabia, ou não tinha certeza. E eu fiquei procurando outra pergunta para fazer, outra coisa para dizer, outra coisa para fazer, que desse solução para aquele imbróglio, mesmo sabendo que não tinha solução. A gente não podia fazer nada. Era uma situação que fugia ao nosso controle. Cheguei a dizer que a gente não precisava se afastar. Mas ela não concordou. Não tem mais como a gente continuar se encontrando, Marcos. Será que você não entendeu a gravidade da situação? Eu tô grávida. Vou ter de contar pro Joel sobre isso. Tá, mas... como que você vai contar como? Assim, você nem sabe se é meu, se é dele? Ela só falou que precisava ir embora. Me pediu para levá-la até em casa. Ou por outra, deixá-la no lugar de sempre. Fomos em silêncio o trajeto todo. Eu em choque. Lógico, né? Ele veio por mim e disse que está grávida. Ela é casada com... Eu em choque e ela chorando. Quando chegamos, pedi que ela pensasse melhor, porque eu amava. Não ia suportar ficar longe. Mas ela não disse mais nada. Só desceu do carro e saiu andando de cabeça baixa. Eu fiquei tão agoniado. Eu fiquei tão amargurado. Mas ao mesmo tempo pensando que aquele filho podia ser meu. E se fosse? Isso mudaria tudo, pelo menos para mim. Só que naturalmente teríamos de ter coragem para ver o jogo com todo mundo e assumirmos o nosso caso. Inclusive, falei isso para ela depois, através de mensagem. O que ela me respondeu? Agora não dá mais, Marcos. O Joel já está sabendo que eu estou grávida. Tá sabendo? Mas então você... Eu contei. Senti um abismo debaixo dos pés naquela hora. E o pior é que não demorou muito para o Joel ligar para a Rosana para dar a notícia. E aí, a Rosana veio me contar. Segundo ela, seu irmão estava feliz da vida. Tudo porque agora estava na expectativa da chegada do seu terceiro filho.
Se ele imaginasse que essa criança podia não ser dele, mas minha. Minha mulher notou, sabe? Minha cara de... sei lá que cara que eu tava, né? Mas boa que não era. Chegou a perguntar se eu tava me sentindo mal. Mas de que jeito que eu ia falar? Os dias passaram. A Edneia não voltou atrás da decisão de se afastar. Aliás, ainda falou aquilo quando a gente conversou pela última vez. A gente cometeu um erro muito grave, Marcos. E só o que eu quero agora é cuidar dessa minha gravidez e salvar o meu casamento. Vou te pedir de novo. Esquece. Esquece. Antes que seja pior. Depois disso, sucumbi. Caí prostrado no chão, sem força. Parei de procurá-la. Parei de mandar mensagem. Até porque ela não queria, né? Você não pode obrigar a pessoa a encarar tudo do jeito que você encara e botar na cabeça da pessoa que tem uma outra saída. Foi o fim para nós dois. Como se costuma dizer, acabou-se o que era doce. O problema é que a gente continua se vendo pelas circunstâncias. Mais do que se vendo, convivendo. Já que ele é casado com o irmão da minha mulher. Só de olhar para a barriga dela, olha, me dá um aperto no peito. Principalmente por conta daquela dúvida. Será que o filho é dele? Ou será que o filho é meu? E se ele nascer parecido comigo? Ou tiver o nariz, a orelha, alguma coisa parecida comigo? Como é que vai ser, meu Deus? Primeiro, como que ela vai explicar? Segundo, como que eu vou me segurar? Sabendo que o menino... Me pergunta às vezes, se isso acontecer, será que haverá alguma possibilidade de ficarmos juntos? Será que ela vai querer voltar para mim? Assumir o que sentimos um pelo outro? Olha, é tanta pergunta na minha cabeça. Perguntas que me assombram. Minha vida está bem difícil de ser vivida. Evito ficar perto dessa mulher, mas é difícil. Quando estou sozinho, pensando, fico me perguntando o tempo todo se um dia vou conseguir superar esse fim. Se vou poder voltar a ser a mesma pessoa que eu era antes de tudo acontecer. Porque antes de tê-la para mim, eu estava em paz. Minha vida, naturalmente, não tinha emoção, aquela paixão, sabe? Mas eu estava calmo ali no meu canto. E agora me sinto no meio de uma tempestade. Agora me sinto bem no meio do olho do furacão.